Bom, pessoal, então vamos começar aí a nossa live, né? Boa tarde a todos que estão aí comigo em mais essa live. Hoje o nosso tema, né, como já aí passado para vocês por e-mail, quem está na lista, né, ou pelo Telegram, nosso tema hoje é composição e luz. Vamos falar das composições fotográficas, né, e também da luz e como a luz afeta aí na composição. Né? Porque pode parecer que não, mas a luz também faz parte da composição e pode afetar aí a mensagem de uma fotografia, a mensagem de uma imagem, né? Pode afetar aí o que aquela imagem significa, né? Dependendo da luz que nós usamos aí, nós conseguimos alterar aí o sentido daquela fotografia, tá bom? E isso através da luz. Então a luz e a composição, apesar de duas variáveis distintas, elas estão ligadas entre si e nós vamos falar delas hoje, tá bom? Antes de começar aqui a nossa live, eu quero dizer para vocês que no dia 21, 22 e 23 de novembro vai rolar aí a semana da fotografia criativa, tá? Um evento aí que vai ser ao vivo, tá? Vai ser 100% online, 100% digital, serão 3 dias, né? 3 dias seguidos aí, onde eu vou abordar a importância de se ter uma fotografia incrível para seguirmos na nossa carreira de fotógrafo, tá? Para encontrarmos aí o nosso lugar, né? Dentro desse mundo da fotografia, tá? Então, se você quer ser aí um profissional da fotografia, ou mesmo um entusiasta avançado, aí, um hobbyista avançado, vai ser muito legal participar aí desse workshop de 3 dias, tá? 21, 22 e 23 de novembro, tá bom? E o link para você participar desse workshop vai ficar na minha bio, tá bom? Aí você entra lá na bio, acessa lá e faz a sua inscrição, tá bom? Dito isso, vamos tratar do nosso tema da live de hoje, tá? Que é aí a luz e a composição. Só mais um recado que eu lembrei agora, pessoal, é o seguinte: durante essas próximas semanas aí vai rolar também um ensaio ao vivo, tá? Não, tô planejando fazer 2, tá bom? Então fiquem atentos aí, que vai ser aqui no Instagram que eu transmito os ensaios, tá? Que é gestante, está praticamente certo já pra gente fazer, e um que vai ser um infantil, tá? Quero ver aí, o gestante talvez vai rolar no dia 6 de novembro e o infantil ainda não defini a data, tá bom? Então fiquem atentos aí, que aí eu vou transmitir ao vivo esses ensaios aí, como eu fiz aí o infantil e o modelo o mês passado, né? E aí eu vou passando dicas, né? Vai rolando aí uma interação com vocês enquanto rola aí os ensaios, tá bom? E dito isso, vamos então aí ao nosso tema de hoje. Olha só. Luz e composição, ou composição e luz. Eu fiz ali a minha colinha, tá? Tá aqui no meu monitor para mim não perder aí a sequência para vocês, tá? E eu vou começar falando da composição, tá? O que é a composição? A composição é a arte de organizar os elementos, né? Arranjar os elementos para que uma imagem ela fique com mais harmonia, ela tem uma construção correta, de forma que agrade o interlocutor, né? A pessoa que está ali, o admirador que está olhando para aquela foto, que consiga ali despertar sentimentos daquela pessoa, sentimentos bons, emoções. Tudo isso faz parte da composição. É como se fosse a composição de uma música. O que o compositor de uma música faz? Ele pega palavras e organiza, né, em frases e ritmos para mexer com o sentimento das pessoas. E com a fotografia
Não é diferente, nós organizamos assuntos, né? Nós organizamos objetos dentro de uma imagem para mexer com o sentimento das pessoas, tá? Isso aí é uma composição, é a arte de arranjar os objetos dentro de uma imagem para que ela fique harmônica, tá bom? Então isso é a composição. Quais são os elementos de uma composição? Nós temos aí os elementos da composição, eles são aí, não tem como nem numerar ou classificar, né? Classificar até tem, não tem como dizer para vocês o que é ou o que não é o elemento. Você pode colocar dentro de uma fotografia tudo que você quiser, né? Tudo que entrar numa fotografia são elementos, desde noivo, objetos, né? Fotografia de paisagem, nossa, tudo é elemento, gente. Até mesmo o fotógrafo pericial da polícia que faz fotos lá de cenas de crime, são elementos também que fazem parte aí da fotografia, da composição, né? Então, tudo que estiver dentro de uma imagem são elementos. E aí existem os elementos do primeiro plano e elementos do segundo plano. Existem dois planos na fotografia. O primeiro plano, ele geralmente é o plano que está em foco, né? Então você faz foco em um objeto, aquele objeto ali é o primeiro plano, tá? E tudo que está atrás do primeiro plano, estando ou não em foco, é o segundo plano. Geralmente a gente desfoca um pouquinho no segundo plano. Quem usa câmeras, né, DSLR, não tem aqui, só tem lente, mas quem usa uma câmera DSLR, mesmo que ele use a lente do kit, levemente desfocado, o fundo fica quando ele foca no primeiro plano, tá? Então o segundo plano é tudo que está fora do primeiro plano, né? Existe também, às vezes, nós colocamos algum elemento na frente do primeiro plano, tá? Então, é um elemento frontal ao primeiro plano, é um elemento anterior ao primeiro plano, tá? Mas é muito raro fazer isso daí, porque as composições não ficam harmônicas, tá? Então, também eu não aconselho aí a colocar elementos na frente do primeiro plano. O primeiro plano é sempre o plano em foco. Você vai fazer um retrato, você coloca a pessoa sempre no primeiro plano, tá? Isso aí é uma regra da composição, tá? E uma segunda regra da composição que eu quero abordar com vocês hoje é a regra dos terços, tá? A regra dos terços, ela diz o seguinte, eu até mandei um áudio aí ontem no grupo do Telegram, falando a respeito, né, da regra dos terços. A regra dos terços, ela diz que você deve dividir, você tem o retângulo, né? Vamos imaginar, deixa eu pegar aqui a lente. Vamos imaginar que isso seja um retângulo fotográfico, tá? Você divide esse retângulo em duas linhas horizontais e duas verticais simetricamente distribuídas entre si, né? Com o mesmo espaço entre essas linhas. No ponto que as linhas convergem, onde elas se cruzam, são os pontos de ouro. E aí essa é a regra dos terços. Por quê? Porque você divide a imagem em três partes, né, verticais, e três partes horizontais. Por isso a regra dos terços. E essa regra dos terços, ela diz o seguinte, você deve colocar o destaque da sua imagem, o destaque da sua composição, o destaque do seu primeiro plano em uma das convergências dessa linha, tá? Onde as linhas se cruzam ali, em uma daquelas convergências, você deve colocar aí o destaque da sua imagem, tá? Que é o ponto onde o olhar humano ele vai automaticamente para aquele ponto, ele lê primeiro aqueles pontos da imagem. E isso é feito pelo subconsciente. Então nós não estamos fazendo isso de propósito, mas o subconsciente, quando ele bate o olho, ele sente uma sensação mais agradável em ver ali os elementos dentro desses 4 pontos aí de convergência das linhas, tá? E é isso aí que diz a regra dos terços. A regra dos terços,
ela também diz o seguinte: quando você coloca o objeto, o assunto, dentro ali da regra dos terços, dentro das convergências, você tem sempre, quando você fotografa pessoas, você tem sempre que deixar ali a pessoa entrando na foto e nunca saindo. Então, por exemplo, você vai fazer um retrato, né, que você tem um espaço atrás e você quer aproveitar ali a regra dos terços, tá? Você coloca a pessoa ali num terço da imagem e se a pessoa for olhar para algum lado, se a pessoa estiver olhando para frente, aí é até interessante centralizar, mas depois eu falo disso, tá? Mas se a pessoa desviar um pouquinho, olhar para o lado, é interessante colocar ali em um dos cantos da imagem, dentro da regra dos terços. E o olhar sempre para dentro da fotografia, onde tem mais espaço. Então, se você dividiu ali, e se você colocou a pessoa, né, o lado direito, ela vai olhar para a esquerda e não para a direita, saindo da foto. Salvo raríssimas exceções, tá? Existem algumas exceções que quando você põe a pessoa saindo da foto, fica interessante. Mas no contexto geral, é legal colocar entrando para a fotografia, tá? Você fotografa lá o corredor, ele está lá, né, correndo uma maratona e tal, e você quer pegar ele na foto. Se você está meio de lado, você não centraliza ele, você deixa ele na regra dos terços, mas você deixa ele correndo para o espaço maior da fotografia e não saindo, não para o espaço menor com o espaço atrás. Então a regra dos terços, ela também diz isso daí, né? Sempre que você fotografar um objeto que dê a sensação de movimento dentro da fotografia, coloca ele entrando na foto e não saindo. Salvo raríssimas exceções aí que você pode colocar saindo, mas num contexto geral, né, você não coloca a pessoa saindo da foto na regra dos terços, tá bom? E no caso de centralização de um objeto dentro de uma fotografia, assim, de uma pessoa, você pode também centralizar, né? A regra dos terços, ela é mais harmônica para se fotografar, né? É sempre interessante você colocar aí a pessoa dentro dos terços, mesmo que ela esteja parada, mas que ela olhe um pouquinho de lado e tal, né? Você já encaixa ali nos terços e bota o olhar para dentro da foto, né? Tá fotografando uma criança, né? Bota sempre a criança também na regra dos terços ali, procura sempre fazer isso. Mas existem situações que você pode centralizar a fotografia. A centralização ela não é recomendada, mas existe também uma regra para centralizar. Então, quando é legal centralizar? Quando você tem simetria dos dois lados da imagem. Então, por exemplo, você tem uma noiva entrando numa igreja. Você tem simetria dos dois lados, porque os dois lados da igreja são iguais. Apesar de ter pessoas, às vezes tem mais de um lado, né, mais de um outro, do outro e tal. Mas você tem simetria, os bancos, a disposição, as paredes, geralmente é tudo igual, dos dois lados da igreja. Nesse caso, você centraliza a noiva, os padrinhos, ou quem estiver entrando naquele casamento. Porque se você fizer aí uma regra de terços, aí vai ficar feio, aí vai ficar estranho. Porque aí vai ficar uma regra de terços sem sentido. Uma pessoa está vindo na sua direção de frente, com simetria dos dois lados, e você, né, imagina que estranho vai ficar essa foto, né, a noiva entrando ali de frente num canto da foto, vai ficar estranho. Então existem situações que você deve quebrar a regra dos terços, e aí você pode usar a regra da simetria. Outro, por exemplo, foto no bolo, né, de aniversariante, os parabéns, ou até mesmo da noiva fazendo no bolo, você centraliza também, mais do aniversariante, né, no centro ali. O bolo no centro da mesa. Por quê? Porque a mesa ela é simétrica. Geralmente, a decoração que está de um lado também está do outro. Não é diferente, né? Então, não justifica você enquadrar aí nos terços e colocar aí o assunto em um dos lados da fotografia, né? Então, aí é uma outra situação que você pode.
enquadrar centralizado. Em um ensaio, dá para enquadrar centralizado? Dá, depende de onde você está. De repente, você tem uma rua com árvores dos dois lados, né? Ou, sei lá, plantação dos dois lados, alguma coisa assim nesse sentido, também você pode centralizar, vai ficar legal. Porque tem uma lógica na centralização, né? Tem vai fazer sentido aquela fotografia centralizada, tá? Existe até uma técnica que a gente usa na edição, que muitas vezes quando você quer centralizar algo que não está aí simétrico, o fundo, você pode, por exemplo, eu fotografo lá uma criança sentada, né, num ensaio lá, aqui tem umas árvores assim, né, caídas assim para cima da criança, mas aqui tem, sei lá, um aberto e tal, e eu quero centralizar. Eu posso até na edição fazer a foto centralizada, daí eu clono essa parte da árvore, viro e coloco desse lado, e aí fica uma simetria perfeita na foto, fica bem bonito também. Então você centraliza o assunto da sua fotografia quando existe quando existe simetria, dois lados iguais ou muito parecidos numa imagem, tá? Aí não tem razão para você colocar na regra dos terços. E quando o assunto favorecer a regra dos terços, um movimento, um olhar diferente, né? Um fundo não simétrico, você usa aí a regra dos terços, tá? Existem infinitas outras regras, infinitas não, mas existem muitas regras aí na composição também. Tem a espiral, tem uma série aí, tá, gente, de regras que, se for abordar, vai ficar um assunto muito maçante, muito chato. Se você dominar essas duas regras de composição, tá, a centralização e a regra dos terços, você já vai fazer fotografia, cara, já vai ajudar muito na sua fotografia, muito mesmo, tá? E existe aí a luz, né, que também faz parte da composição, né? A luz pode alterar completamente a mensagem de uma imagem. Você pode, por exemplo, transformar uma imagem suave em uma imagem dramática, só com a luz, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho dois softbox aqui, um de cada lado, tá? Um está um pouquinho mais forte que o outro, vocês podem ver que esse lado aqui está mais claro, um pouquinho mais escuro, né? Mas está suave porque eu tenho duas fontes grandes de luz e está suave. Agora eu vou apagar um. Olha como ficou dramático. Esse lado aqui escureceu e esse lado aqui ficou claro. Fica uma coisa mais dramática, né? Não é mais uma coisa suave. Se eu estivesse contando umas histórias vou acender aqui um extra aqui, ó. É que o celular ele não vai ter a capacidade de corrigir bem essa luz. Mas olha só, se eu tivesse com uma luz assim, contando uma história sei lá, uma história de terror, alguma coisa assim, olha como favoreceria essa luz aqui, né? Tivesse contando aí sobre um filme de terror e tal, né? Com uma expressão mais intimidadora, essa luz favoreceria muito esse contexto, né? Agora aqui, ó, luz suave, estou dando uma aula, né? Estou explicando sobre fotografia, então aqui é um contexto mais legal. E isso na composição da fotografia também funciona. Você pode fazer uma fotografia mais dramática, mais suave, né? E tudo faz parte da composição. E então a luz, juntamente com os outros fatores, faz parte aí de uma composição, tá bom? E a luz, ela tem as suas propriedades, né? E quais são essas propriedades da luz? A primeira propriedade é a intensidade, a força dessa luz. E essa força, essa intensidade da luz, ela também está ligada à composição. Ela também faz parte da composição. Porque, como eu disse, ela pode alterar um cenário, né? Por exemplo, vocês estão vendo ali, ó, tem ali no fundo ali uma câmera, né? Que é uma câmera de madeira com uma luz ali que eu tenho, que é um
um enfeite, do outro lado aqui tem um flash e tal, tem uns negócios no fundo ali. Está iluminado, né? Se eu acender uma luz forte aqui em frente, olha só como muda lá o fundo, ó. Né? Por quê? Porque a luz pegou forte aqui na frente, o celular corrigiu aqui a fotometria e escureceu o fundo. Olha como muda a minha cena, muda a minha composição. Então, a intensidade da luz, ó, à medida que eu afasto essa luz e ela vai ficando mais fraca, olha lá como o fundo vai mudando também. Então, a intensidade da luz, ela é aí um fator, é uma das propriedades da luz, né? Que também influi aí na nossa composição, tá bom? Outro fator, né, outra propriedade da luz também é a direção da luz, tá? De que lado essa luz está vindo, tá? Se a luz está vindo frontal, que nem no caso dos meus softbox aqui, que eles não estão frontal, mas eles estão aqui numa posição, né, de 45 graus, fazendo uma luz suave. Eu poderia mudar a direção, eu vou tentar aqui ver se dá. Espera aí, galera. Não sei se vai dar bom, não. Vamos ver aqui. Olha só como muda. Joguei aqui bem lateral aqui, ó. Olha só. Mudei a direção dessa luz aqui. Essa eu não vou mexer porque ela está mais no alto ali, fica ruim. Mas olha como muda a imagem, né? Por quê? Porque eu mudei a direção do softbox aqui. Iluminou bem essa região aqui do rosto, né? Eu poderia ter até uma luz de recorte aqui atrás, só que o LED é fraco para fazer essa luz de recorte. Mas a direção da luz também aí é uma propriedade e você tem que atentar muito de que direção vem essa luz, tá? Se ela vem frontal, se ela vem lateral, né? Se ela vem lateral, ela pode dar um pouco mais de dramaticidade se for só uma. Se for duas, ela vai iluminar aí com uma pegada mais suave, né? Então a direção da luz é muito importante, tá bom? Principalmente quando você está fotografando ensaio externo e tem sol, tá? Tem que prestar muita atenção, porque às vezes você coloca a pessoa com o sol atrás e aí você apanha da fotometria, porque a frente fica escura, né? Fica aquela claridade muito forte do sol atrás e o primeiro plano fica escuro. E aí você fotometra no primeiro plano, o fundo estoura completamente, fica iluminado corretamente aqui, né, o rosto, o primeiro plano e o fundo estoura. Deixa eu voltar a luz aqui, galera, porque não tá legal. Aí. Então a direção da luz é muito importante também aí, tá? Também faz parte da composição, né? A cor da luz, tem que tomar cuidado com a cor, porque a cor também pode até estragar uma foto, tá vendo? Eu vou trocar aqui, só para ilustrar o que eu estou falando, eu vou pôr o laranja aqui. É que o celular, ele vai corrigir o balanço de branco, né, automaticamente, mas ó, eu jogo uma luz amarela aqui, já muda o aspecto da imagem, né? Já dá um tom diferente na imagem. Então a cor da luz, ela também influencia, né? Tem até uma técnica aí que você joga uma cor. Você fotografa em RAW, quando você quer mudar, por exemplo, uma cor de fundo. Você joga a cor inversa no primeiro plano, porque às vezes você não tem como mudar um fundo gigante, né? Mas você tem como mudar a cor da pessoa. Às vezes você está fotografando em RAW, você joga uma cor inversa da cor que você quer ali no fundo, você joga na pessoa, quando você corrige o balanço de branco na pessoa, o fundo vai para a cor que você queria. Então a cor da luz também aí é muito importante, tá bom? E a fonte da luz, né? A fonte da luz também, né, para interferir na composição, ela é assim
nossa, ela tem um peso muito grande. Por quê? Porque dependendo da fonte da luz, você vai ter uma definição se a luz é dura ou suave. Então, novamente, eu vou falar do softbox aqui do lado. Eu tenho 2 softbox, alto, né? Estreito e alto, que jogam uma luz suave em mim, né? Por quê? Porque a fonte, o tamanho, ela é maior do que eu. É maior do que esse pedaço meu aqui. E não só no softbox, mas também aí com o flash. O flash também é uma fonte pequena de luz, né? Então, por isso que nós rebatemos o flash no teto. Nós transformamos essa fonte pequena de luz, né? Ela rebate lá em cima, espalha no teto e desce como uma fonte grande e suave de luz. Porque a fonte pequena de luz, ela não é muito legal. Ela não dá um resultado muito legal. Por quê? Porque ela é uma luz dura. E para fotografia, a luz dura ela é complicada, né? Ela causa o aspecto de pele rústica, né? Causa sombra dura. Então a luz dura ela não é muito legal. A luz suave é mais legal para fotografia. Tanto que quando a gente vai fotografar em estúdio, a gente bota softbox, tal, um monte de acessório para suavizar a luz, né? Transforma aquela fonte pequena de luz numa fonte grande, né? Suavizada ali pelo softbox, tá bom? E para fechar essa linha da fonte de luz, eu vou falar de algo muito importante, que é a luz do sol, tá? A luz do sol, ela é uma fonte, difícil de luz, uma fonte de luz difícil de trabalhar. Por quê? O sol ele é gigantesco, né? Claro, ele é maior que a Terra. Só que ele está muito distante da Terra, muito distante do nosso planeta, e ele se torna uma fonte pequena de luz. Quando você olha para o sol, você vê lá uma bolinha incandescente lá no horizonte. E a luz que chega até a gente é uma luz dura, é uma luz difícil de trabalhar. Então eu vejo aí muita gente errando na hora de escolher o horário para fotografar, querendo pegar aí o sol arrebentando, porque acha que bastante luz a foto vai ficar legal. E na verdade não é assim. Na verdade é o inverso, né? Aquela fonte pequena de luz, ela atrapalha demais a foto. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Vou acender aqui o meu LED é uma fonte pequena de luz. Se eu usar, eu vou até tirar o óculos para mostrar isso aqui para vocês. Ó, vamos imaginar que eu estou fotografando no sol. Ó, vamos imaginar que o sol está aqui, ó, sol de 2 horas da tarde, né? De meio-dia aqui é pior ainda em cima, tá? Mas vamos imaginar aqui um sol de 2 horas da tarde, mais ou menos aqui assim, ó. Olha só, gente, embaixo do meu olho, escuro. Olha aqui embaixo do meu, ó, a sombra do meu queixo projetada no meu pescoço. Olha que coisa feia, que coisa ridícula. É mais ou menos o que acontece com quem fotografa no sol, tá? Aí o sol vai descendo, ó, o sol vai ficando frontal. Quando você fotografa 4h30, 5 horas da tarde, além do sol, ele já está numa posição onde as sombras não marcam tanto, ele também está com uma cor mais dourada, né? Devido aí vários fatores, e um deles, acreditem ou não, é a poluição, que deixa a luz do sol amarelada e mais dourada quando ele cai no horizonte, mas fica uma luz mais bonita. Então eu vejo muita gente errando nessa parte. Às vezes, principalmente o cliente não sabe. Então às vezes o cliente quer o sol arrebentando para fazer o ensaio, né? Ele quer fazer meio-dia. Nossa, fica horrível. E quando um fotógrafo fala assim, quando o fotógrafo marca ensaio, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, pode saber que ele não tem experiência. E por incrível que pareça, o melhor dia para fotografar é o dia nublado. Por quê? Porque as nuvens elas funcionam como um softbox. O sol bate nas nuvens por cima e espalha a luz. E a luz chega bem suave para a gente aqui na Terra. Então fotografar no dia nublado é assim infinitamente melhor
do que fotografar aí num dia de sol, tá? O dia de sol para fotografar aí tem que ser final da tarde ou comecinho da manhã, mas comecinho é difícil, né? Tem que ser 7 horas da manhã, quem que acorda 7 horas da manhã para fazer foto e até a cliente se maquiar, se arrumar e chegar lá, não dá. Então, o horário bom aí é final da tarde ou dia nublado, tá? E essa é mais uma característica aí da luz, tá bom? A luz dura e a luz suave do sol, tá bom? E depois tem a luz natural, né? E a luz artificial. A luz natural é a luz do sol, né? Seja aí dia ensolarado ou dia nublado, né? Faz parte do contexto. E a luz artificial, que são os acessórios que produzem luz, né? Tanto LED quanto flash, softbox de estúdio, tudo isso é iluminação artificial, né? E a luz do sol é a luz natural. Às vezes eu vejo a galera falar assim, eu fui fazer um aniversário, fiz com luz natural, né, dentro de um salão. Não, você não fez com luz natural, você fez dentro de um salão, você fez com luz do salão, luz ambiente. Luz ambiente não é luz natural. Luz natural é apenas a luz do sol, ou então luz de janela, né? A luz de janela que vem de fora também é a luz natural. E aí você tem os métodos para trabalhar, né? Tanto com a luz artificial, né, que é com flash, ou com a luz natural, que é a luz do sol. Ensaio, geralmente, eu faço com a luz natural. Dificilmente eu vou usar luz artificial nos meus ensaios externos, tá? Por quê? Porque eu gosto mais Dá para usar? Dá para usar um flash para um preenchimento e tal. Como a minha pegada é mais infantil, né? E gestante, né? Que é o que mais pinta de ensaio para mim, mais infantil ainda do que gestante. Então, com esse tipo de fotografia, o que combina é a luz natural. A luz artificial deixa um aspecto muito dramático na imagem, eu acho. Quando você bota um flash ali de dia para dar uma preenchida, já dá uma dramaticidade. E eu acho que dramaticidade não combina aí nem com criança, né? Com fotografia infantil, e nem com gestante, tá? Eu acho que não fica muito legal, não. Então eu prefiro aí trabalhar nos ensaios externos com a luz natural mesmo, tá? E principalmente se o dia estiver nublado. Adoro o dia nublado. Nossa, quando eu vou para um ensaio e o dia está nublado, gente, putz, eu vou até mais contente para o ensaio, porque eu sei que vai render muito, principalmente o infantil. Como fotografia infantil combina com dia nublado, é impressionante, porque você tem uma luz bem homogênea, tanto da sombra quanto do fundo, né? Não estoura, não fica fundo estourado, não fica primeiro plano escuro, fica tudo suave, tudo bem distribuído. E até na edição facilita muito quando você tem aí uma luz equilibrada, né? Editar com a luz direta do sol muitas vezes é difícil. Às vezes a pessoa está fotografando com, sei lá, 2, 3 horas da tarde e às vezes coloca a pessoa na sombra, o braço fica num raio de sol ali, embaixo de uma árvore. Putz, aquilo estoura ali que não tem como. Hoje mesmo eu vi uma foto assim de uma pessoa, o braço do rapaz que estava na foto ficou para fora assim da sombra, né? Tava numa sombra e o braço estourou completamente o branco. E a pessoa queria saber como que dava para recuperar. Pô, não dá, foi um estouro muito forte. Se tivesse num dia nublado, não aconteceria aquilo, ficaria tudo uniforme. Então, dia nublado é muito bom. Eu adoro fotografar em dia nublado. Às vezes o cliente ele fica desanimado, né? Ele acorda de manhã e olha, putz, o dia está nublado hoje que eu marquei no ensaio, e agora? E eu, para evitar isso, quando eu fecho o ensaio, eu já aviso o cliente. Falo, se o dia estiver nublado é melhor, tá? Explico para ele. Se ele não acreditar, eu tenho um vídeo no YouTube que eu mando explicando tecnicamente por que o dia nublado é melhor. E convenço o cliente aí de que realmente o dia nublado é melhor para esse tipo de foto, tá bom? Para esse tipo de ensaio, né? Para esse resultado, tá bom? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês era isso aí hoje, tá? A luz, a composição e a luz, né?
a ligação entre esses dois elementos dentro do ramo aí da composição, dentro da variável aí da fotografia, que é a composição, tá bom? Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário aí agora para mim, pode mandar aqui no dia 21, 22 e 23 de novembro vai rolar aí o workshop, tá? O meu workshop de 3 dias, né? Fotografia criativa, onde eu vou mostrar para vocês aí que ter uma fotografia incrível pode ser a solução para o seu desânimo na fotografia, para a sua falta de clientes, uma série de coisas aí. A solução pode ser uma fotografia incrível, porque uma fotografia incrível é o seu cartão de visita, é o que puxa, é o que traciona toda a sua carreira, tá? Você precisa ter uma fotografia incrível para mostrar para o cliente. De nada adianta você fazer marketing, fazer um monte de... fazer network e tudo mais, e apresentar para o cliente ali no seu portfólio uma fotografia mediana, né? O cliente não vai te contratar, ele vai falar, não, isso eu não quero, isso eu faço com o meu celular, ou muito perto disso eu faço com o meu celular. Então é preciso ter uma fotografia incrível, né? Ter algo realmente aí que faça a diferença, tá bom? Deixa eu dar uma rolada. E aí, alguém tem alguma dúvida aí, quer fazer alguma pergunta? E para participar, pessoal, da semana aí, do workshop, o link está na bio, tá? Clica lá no link da bio e faz a sua inscrição lá, que você vai receber aí todas as notificações do evento, tá bom? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida aí, eu vou encerrando essa live por aqui, tá bom? Tenham todos aí uma boa semana, um bom final de semana, tá? Um forte abraço a todos vocês e até mais!